Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz Silva, esse é o canal Liz Silva Natureza é Vida, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como estão as coisas por aqui, como estão, né, as coisas, depois de algumas organizações que eu fiz por aqui, limpeza, né? O serviço nunca acaba, a gente tem que estar sempre limpando tudo. Eu limpei essa parte aqui da brita, nasceu bastante mato no meio da brita, que essa parte aqui é da área dos fundos, que a gente pretende fazer um piso, né? Mas enquanto a gente não faz o piso, a gente deixou na brita para não fazer barro, né? E levar terra para dentro de casa e barro quando chove, então a gente deixou só na brita mesmo. E acabou nascendo bastante matinho. Eu tirei todos os matinhos maiores, né? Fiz uma limpeza nessa parte aqui da brita, então ficou bem limpinho. Coloquei umas estacas aqui nos meus vasos de Comigo Ninguém Pode, porque eles estão grandes demais e tá aqui quase quebrando, né? Daí eu tive que colocar essas estacas maiores, dei uma arrumada neles, né? Essa cadeira eu tenho que pintar, ainda não consegui. As plantas no muro estão todas lindas, bem grandes. Aqui eu não mexi, já tinha mexido da outra vez, só dei uma limpeza, né, nelas, mas pouca coisa mesmo, elas estão bem bonitas. Coloquei as minhas mudas todas pra cá porque tá pegando muito sol aonde elas estavam antes. E aqui são mudas que eu vou fazendo e depois vou achando lugar para colocar. Vamos ver mais alguma coisinha. Aqui na horta, gente, eu fiz uma limpeza geral, né? A calçada de tijolo já foi terminada. Eu arranquei o pé de abóbora, tá? Porque na época de sol forte, o sol queimou todas as abobrinhas, então eu arranquei o pé, porque não ia vingar nada, né? Esse vão aqui, que fica entre a calçada de tijolo e a cerca, que divide o meu terreno com o terreno da minha mãe, tava numa sujeirama, né? O mato cresceu um monte e aqui eu não tenho como capinar, então eu fui arrancando, né? Touceira de sujeira por touceira, dei uma boa limpada, tive que arrancar o meu pé de abóbora. Daí eu fiz algumas mudanças aqui na horta, né? Os tomates estavam muito juntos, daí eu tirei alguns pés e fui colocando em outros lugares. Mas tá tudo bem, tá tudo produzindo, o tomate tá produzindo bastante, as minhas couves. Aqui na calçadinha de pedra eu não mexi, só limpei ela mesmo, tirei o excesso de terra que vai criando por cima. E é o básico mesmo, porque eu sempre quero que fique assim, tudo simples. A minha parreirinha tá desenvolvendo bem também, depois que eu coloquei o adubo de galinha, né, que eu mostrei nos vídeos anteriores. Eu coloquei esse adubo orgânico de galinha em todas essas plantas aqui dos fundos, nos vasos, na horta e nas canteiros de plantas também. Aqui, gente, esse carrinho estragou, eu vou pintar ele também e vou plantar nele, mas por enquanto ainda não, porque eu não, essas pedras aqui eu separei para fazer canteiros ou para usar nos canteiros quando eu precisar também. Eu ainda não plantei no carrinho porque eu tô sem terra, gente. Então, eu vou ter que arrumar a terra primeiro, pintar e plantar. Dei uma limpada por cima, assim, tirei o grosso desses pisos aqui, né, do chão. Tirei as folhas, os galhos que foram caindo com o vento. Deu uma boa clareada, né? Mas isso é tudo provisório. A gente quer arrumar esses pisos com o tempo, bem direitinho. Mas por enquanto eu só vou limpando. Esse meu vasinho aqui tem 2 mudas de cravina. Eu preciso pintar ele, mas ainda não consegui fazer isso. Esse caminho, gente, tinha só uma mudinha de uva desse lado aqui, e eu fiz um canteiro novo, né, aqui
Com a muda de uva, eu fiz um canteiro de agapantos. Tem 4 mudinhas de agapantos aqui. E ali uma touceira de falsa íris. E aqui desse outro lado tinha só a buganvília. E eu também coloquei 4 mudas de agapantos e uma touceira de falsa íris ali para fazer esse caminho. Ali eu coloquei aqueles pedaços de madeira só porque as cadelas estão fazendo buraco para elas não cavarem ali de novo. Dei uma organizadinha por aqui, mas tá tudo pequeno ainda, né? Minhas árvores estão mais ou menos com 1 metro, todas de altura. Eu não vejo a hora de estar todas grandes, fazendo sombra aqui no pátio, mas por enquanto ainda não. Essa bagunça aqui, gente, já diminuiu bastante. Esse lixo aqui. Esse lixo não, né, gente? Esse entulho, né? Já diminuiu bastante. Nos vídeos anteriores eu mostrei pra vocês. Estava bem mais. A gente já cortou quase todas as lenhas. Só falta retirar esse resto aqui de cascote. E cortar esse restante aqui de lenha. Pra terminar de limpar esse canto aqui. Mas já diminuiu bastante já. A gente vai cortando aos pouquinhos. E vamos ver mais alguma coisa aqui. O meu hibisco amarelo. Sempre florindo, ele tá me dando bastante flores. A minha dália já tá passando a época. Meu outro hibisco lá adiante que eu comprei. O meu arco tá bem grande, gente. As roseiras já se juntaram uma na outra, né? A rosa cor-de-rosa já se juntou na rosa vermelha. Então, quando florir, vai ficar bem legal. Aqui estava aquelas mudas de agapantos, né? Nos vídeos anteriores eu mostrei pra vocês que aqui tinha uma caixinha de madeira com os meus agapantos, mas estava muito pouco espaço, então eu fiz canteiro com mudas novas, né? Tirei o excesso de raiz e fiz mudas novas. Esse canteiro aqui eu também organizei, tirei aquelas íris que eu botei pra lá, eu tirei daqui, desse canteiro, porque eu quero ver se eu consigo plantar uma lavanda roxa e uma amarela aqui, ou alguma outra plantinha que eu acho que vai ficar legal. E deixei essas 3 aqui porque elas estão muito bonitas, eu não quis mexer, tá? Eu só tô mexendo aonde elas não estão desenvolvendo. Como essas aqui estão desenvolvendo bem, que é a agave dragão, amaryllis vermelho e uma muda de Ora Pronobis, que eu escorei com a madeirinha, tá bem desenvolvido, então eu não quis mexer. Aqui nos meus pneus também eu só dei uma limpada, né? Tá bem. As minhas calanchões, elas não saem do lugar. Também não tô acertando no cultivo delas. Mas as vincas, em comparação, sabe? Eu me dou bem com o cultivo das vincas. A rosinha do sol, depois que eu plantei aqui, ela tá sempre florida, gente. Então, por isso que eu gosto de plantar as mudas onde tem espaço. Vasos pequenos, para mim, é judiação de fazer as plantinhas ali se confortar, né? Em pouco espaço. Porque sempre quando a gente planta em mais espaço, elas ficam mais bonitas. O meu poço também, a traporaba roxa, cresceu bastante. Mas eu vou ter que podar ela para poder pintar, né, os pneus. Mas aí já vai ser em outro vídeo que eu vou fazer o antes e o depois para vocês acompanharem. E aqui a gente já tá no pomar, gente. Olha, eu tenho que passar a máquina, eu tenho que cortar essa sujeira. Mas eu quero mostrar para vocês o que eu já fiz por aqui, tá? Esse outro canteiro tá bem bonito, gente. Olha isso. Com esses clorofitos aqui. Uma muda também de Ora Pronobis. A cana do brejo e o copo de leite, sabe? Os 3 estão bem bonitos aqui. E eu achei bem legal. Aqui é o copo de leite, dei uma podada. Aqui a cana do brejo. Tá bem bonita também. E aqui no meio eu tenho o Ora Pronobis, que eu fiz vídeo pra vocês, mostrei as flores, tá lindo, tá desenvolvendo bem,
né? E as 3 mudinhas de clorofito aqui como bordadura nesse canteirinho lateral aqui. E eu gosto bastante. Daí aqui a gente tinha terminado os canteirinhos de tijolo nesse daqui. A gente não tinha feito os canteirinhos de tijolos na parte do pomar ainda no vídeo que eu mostrei, né? A gente não tinha feito ainda. Daí a gente já fez esses daqui. Esse daqui que é da minha bergamota. Esse daqui que é da amora. Aquele ali é dos mamão. Na bananeira eu acho que eu não vou fazer, né? Porque a bananeira é em Toucera. Aqui é o pé de goiaba. A gente acabou de fazer esse daqui. Que é o canteirinho de tijolo, né? E aqui na minha amora, daquela graúda, não é amora, gente, esqueci o nome agora, daquela que é mais graudinha, a gente fez também. Esse aqui também do butiá, né? Mas o butiá também é uma planta que engrossa bastante. Então, com o tempo, faltou esses aqui. Com o tempo, a gente vai ter que refazer esses canteirinhos, né? Faltou 4 mudas só. Lá no canto é o pé de maçã e a gente já fez também. Então, faltou só 4 mudinhas pra gente colocar, né? Os canteiros de tijolo, para poder ficar melhor quando a gente faz a limpeza do terreno. Quando a gente corta, para não ter perigo de cortar com a máquina, né? O pé das frutas. E para adubação fica bem melhor, para limpeza também fica bem melhor com o canteirinho de tijolo. Então, faltou só essas 4 aqui, né? Que é a laranja, a bergamota, a nêspera e a pera. Mas aí daqui, já no início do pomar, né? Já estão todas com os tijolinhos, com os canteirinhos de tijolos. Aqui eu tinha dado uma capinada, mas já tá nascendo sujeira de novo. Então, eu vou roçar com o cortador de grama, que é bem mais fácil, tá? Aqui é bem ruim para capinar, porque tem muito resto de podas, né, aqui no chão, que eu fui fazendo a cobertura de solo com restos de podas, então fica ruim para capinar. E quando eu corto a grama, eu não retiro, gente. Essa bagunça tem que sair daqui. Quando eu corto a grama, eu não retiro o que eu cortei, eu deixo no solo para virar adubo orgânico. E aqui, gente, ficou assim a casinha de lenha que eu mostrei no vídeo anterior para vocês. A gente colocou uma lona na parte da frente, né? E a gente colocou umas cordas, aquelas cordas de borracha que se estica, tipo elástico, a gente colocou para prender a lona. Aqui é minha composteira, onde eu vou jogando restos de alimento. E depois, quando decomponho, eu coloco nos canteiros das frutíferas. E as laterais da casinha eu fiz com folha de forro de PVC, tá bom, gente? Eu quero pintar, né? As laterais, quando eu pintar essa parede aqui dos fundos, eu quero pintar ela da mesma cor. Quero pintar o telhadinho. Talvez se eu conseguisse fazer algum desenho nessa lona ia ficar legal também. E olha só, gente, tá bem cheio de lenha também, olha. Vou mostrar só mais ou menos aqui. Tá até a metade da altura de lenha. E quando a gente terminar de cortar o restante ali, eu creio que vá chegar até em cima. Daí agora no próximo inverno a gente vai ter bastante abastecimento de lenha já, né? Cortadinha, sequinha. Eu gostei bastante da ideia, né? E aí eu pretendo colocar alguma plantinha também do lado pra dar uma escondidinha na casinha, sabe? Porque a gente não quer ver as coisas, a gente quer ver as plantas em primeiro lugar. E daí eu acho que vai ficar legal. Fiz esse canteiro aqui, mas ainda não terminei, gente. Eu tô fazendo. Esse canteiro aqui é em cima do piso com as canaíndicas, que eu tô colocando pneu e tô fazendo o canteirinho de pneu com as canaíndicas. Então,
Olha a visão geral, né? Não tá ainda bonito essa parte aqui ainda, porque eu não terminei ainda de fazer tudo o que eu quero, não pintei os meus pneus, né? Falta muita coisa ainda pra gente arrumar. Mas, em vista de quando eu peguei, a gente precisa pintar esse pocinho. Esses pneus aqui eu preciso terminar de arrumar para poder pintar também. E a gente pretende arrumar esse piso, passar uma nata de cimento para ele ficar liso e pintar ele também para fazer a limpeza melhor, sabe? Mas eu imagino daqui a uns anos, quando tiver todas essas árvores grandes fazendo sombra pra gente, dando fruta, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. E pra mim já tá bem bonito, né? Comparando a um ano atrás, faz um ano que a gente começou a arrumar esse terreno aqui. E eu acho que a gente já fez bastante coisa, tá bom, gente? Era isso. Beijo!